volta de Jesus, eternidade, vai falar sobre tudo isso. Então passa lá depois e dá uma olhadinha. Amém? Então vamos lá. Nós já temos, vocês têm visto que a gente está bem apocalíptico, né? Temos falado muitas coisas sobre a volta de Jesus. E nunca vai ser suficiente, porque eu penso que todo aquele que é verdadeiramente um crente, ele tem um coração dividido entre aqui e a eternidade. Ele está sempre sabendo, vou dizer assim, que eu e você, que conhecemos o Senhor, nós sabemos de algo que talvez as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas mais famosas do mundo, elas não sabem. Elas ouvem, mas aquilo não entra no coração dela. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Amém? Nós sabemos. Nós sabemos que a qualquer momento Ele vai voltar. E isso significa que todas aquelas promessas que estão na palavra, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Isso significa que Ele é o Senhor da história. Então nós somos pessoas que vivemos neste mundo, andamos neste mundo com os olhos nos céus. Claro que nós vamos continuar planejando, nós vamos continuar agindo, nós vamos continuar fazendo as coisas, mas nós sabemos que a qualquer momento o nosso tempo aqui vai se encerrar, amém? Nós sabemos que a qualquer momento aquilo que nós vivemos aqui vai se encerrar. Então por isso nós temos falado muito desse assunto. Eu vou até, muitas das coisas que eu vou falar hoje, mas é porque já estava programado, muitas coisas o pastor Armando falou de uma maneira muito abençoada no domingo passado, pastor Silas vem falando, mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vai ter muita passagem bíblica aqui, você pode acompanhar, pode anotar na sua Bíblia, se quiser também esse conteúdo aqui depois pode ir para você, tá? Mas nós vamos falar sobre isso. E aí a gente tem que pensar que a Bíblia ela fala muitas coisas sobre o futuro. A Bíblia fala ou não fala? Muita coisa sobre amanhã, né? Fala muitas coisas sobre aquilo que vai acontecer amanhã. Fala muita coisa sobre o futuro. Das coisas, e aqui é onde aqui onde eu vou dizer que a humanidade se divide. Das coisas que a Bíblia fala sobre o futuro, tem dois tipos de coisas que fala. Primeiro, a Bíblia tem mensagem de advertência. Muita mensagem de advertência. Olha, vai acontecer tal coisa. Olha, vai vir tal coisa. Olha, os homens desmaiarão de terror em perspectivas das coisas que virão ao mundo, disse Jesus. Né? Eis que virá, de modo nenhum escaparão. Então tem coisa na Bíblia que é advertência. Porque tem coisa que virá no futuro que não são coisas boas. São juízos divinos. Mas também tem promessas na Bíblia que são de redenção, promessas de salvação, promessas de coisas boas que o Senhor tem. E aí eu pergunto, para qual dessas mensagens você está destinado? Glória a Deus que nós estamos destinados para a bênção e redenção. Glória a Deus. Nós estamos destinados para as coisas boas que o Senhor tem para nós. O nosso olhar, nosso pensamento, nosso coração é para coisas boas que Deus tem para nós. Mas nós vamos dar uma olhadinha nas duas coisas. E vamos começar aqui, gente. A Bíblia fala de um período de tempo, pastor Silas já falou bastante sobre isso, um período de tempo chamado Grande Tribulação. Né? Nós vamos ler duas passagens aqui, falar duas passagens que falam sobre essa grande tribulação. Né? Uma em Daniel e outra em Mateus. Lá em Daniel o anjo vem, o anjo fala muitas coisas para Daniel, mas olha só o que o anjo falou para Daniel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então a palavra do anjo era essa, um tempo de angústia, um tempo inigualável de angústia que viria. E aí Jesus, séculos depois, ele vai repetir a mesma coisa e vai reforçar. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Se Jesus falou que vai haver, vai haver. Nós vivemos há poucos anos atrás aqui, nós vivemos aquele período da pandemia, né? Que já foi uma coisa assim que deu para a gente sentir quão terrível é uma doença nessas proporções. Mas você já imaginou aquele período multiplicado por 10? Multiplicado por 20? Multiplicado por 30? Né? Esse é o período que a Bíblia chama de a grande tribulação. Esse tempo, e aí nós temos que entender, e aí as pessoas têm que entender um pouco quem é Deus. Porque esse é o tempo da ira de Deus. E aí eu vou falar assim, o mundo muitas vezes ele tem pecado. Hoje de manhã nós falamos algumas coisas que surgiram hoje. Vou falar, tem algumas ideias hoje, tem pecado que já acontece há séculos na humanidade. Desde que existe humanidade, esse pecado tem lá. Tá na Bíblia esse pecado. Só que nós vivemos no tempo em que as pessoas desfilam na rua se orgulhando desse pecado. Eles fazem desse pecado uma razão, um motivo de orgulho. Aí eu fico só queria que você ficasse pensando em Deus, olhando toda essa rebeldia, Deus olhando toda essas atitudes, esse pecado se multiplicando. Como é que está o olhar de Deus? Deus simplesmente vai passar em branco e tudo bem? Não, a Bíblia vai falar do momento em que a ira de Deus vai se manifestar contra o pecado da humanidade. Olha aqui só uma das citações de Apocalipse. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, não sei se vocês conseguem ver aí, e os poderosos, Apocalipse 6, 17 a 19, e todo livre, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Gente, está na Bíblia, bem claro. Então vai ter esse é o momento da história da terra, goste o homem ou não, creia o homem ou não, né? Acredite a humanidade ou não, isso vai acontecer. E eu vou dizer mais, sabe qual é a coisa que mais a gente tem que saber? Eu vi Apocalipse dizendo, e este tempo está próximo. Hein? E esse tempo, ele está cada vez mais próximo. É o momento quando Deus derrama a sua ira sobre a humanidade. E aí outra coisa, a gente pensa, assim, nós temos ali 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Então é muita demonstração da ira de Deus, muitos detalhes de como a ira de Deus se manifesta. Mas isso também existe uma outra maneira como Deus vai manifestar a sua ira. E Deus manifesta a sua ira porque esse vai ser o tempo de um governo mundial anticristão. E deixa eu te dizer que também o anticristo, ele também é uma maneira de Deus manifestar a sua ira. Como? Sabe qual é, talvez, a pior maneira de Deus manifestar a sua ira? É quando ele deixa o homem andar nos seus próprios caminhos. É quando Deus, ele fala assim, já que você não quer me ouvir, já que você não quer escutar a minha palavra, já que você não quer escutar as minhas advertências, então, está aqui, você vai andar nos seus próprios caminhos. Pronto, você está livre. Eu falo assim, que a pior manifestação da ira de Deus, que poderia ter acontecido na vida do filho pródigo, é ele ter se dado bem. Ele ter se dado bem, que aí ele nunca mais ia voltar para a casa do pai dele, e ele ia se perder para sempre. Jesus disse em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, vocês o receberão. Então, o mundo, ele rejeita Jesus. O mundo, ele não quer Jesus. Então, Deus vai permitir a operação do erro. Está aqui, 2 Tessalonicenses 2,4. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a Bíblia diz assim, Deus lhes enviará a operação do erro
para que eles creiam na mentira, visto que não receberam o amor da verdade para se salvar. Então eles não quiseram não receberam o amor da verdade para se salvar. Então esse quadro futuro de advertência, ele é muito grave. Ele é muito sério. Nós já vivemos num mundo que é assim um estralo para um governo mundial acontecer. É só você lembrar que durante a pandemia, quem determinou as diretrizes de como ia agir era a Organização Mundial da Saúde. Nós já temos hoje um monte de organização mundial que determina como as coisas elas devem ser. Então só basta chegar esse momento desse domínio totalitário aí, e não falta muito para isso, tá? E aí eu quero ler com vocês, lá no Antigo Testamento, fala muito desse tempo. Esse tempo é chamado de o dia do Senhor, ou dia da ira do Senhor. E aí eu queria que você abrisse aí Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. Quero ler essa passagem aqui, porque ela é muito assim, de ira de Deus, sobre uma humanidade orgulhosa, né? Sobre uma humanidade que negligencia Deus, uma humanidade que tem ouvido a palavra por mais de 2000 anos, que tem sido abençoada por Deus em muitas coisas, mas cujo coração não se volta para o Senhor. Então diz assim, Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém? São palavras fortes, são verdades fortes, e as pessoas, e a grande coisa é que a Bíblia fala que talvez precedendo a isso, parece que está tudo bem, mas a Bíblia diz, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá uma tremenda destruição, e de nenhum modo escaparão. Como as dores de parto àquela que está grávida, né? Esse dia virá e de modo nenhum escaparão. E aí a Bíblia fala assim, mas vós, preste atenção, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos apanhe como um ladrão. Amém? Por quê? Porque eu e você fazemos parte daqueles que sabem que Jesus vem e nós dizemos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você faz parte de um grupo diferente. Você faz parte de um grupo lavado e remido no sangue de Jesus. Você faz parte de um grupo chamado Corpo de Cristo, de um grupo chamado Noiva de Cristo. E nós, eu e você, estamos aguardando o Senhor virá e nós vamos com Ele. Glória a Deus. Então nós temos que pensar que todo o período da igreja, ele vai desde lá do Pentecostes, né? Desde aquele dia que o Espírito veio, caiu sobre aqueles 120 ali, falaram em línguas, profetizaram, e vai até o término da nossa missão, que é pregar o Evangelho a todas as nações. Quando isso acabar, a nossa missão acabou, e aí então vem aquilo que a gente chama de o arrebatamento da igreja. Já falamos bastante aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Uma das passagens que a gente tem que ter decor no nosso coração é 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Você pode deixar aberto aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, só vou ler 2 versículos aqui.
Mas aqui fala sobre, a palavra aqui é a palavra que fala sobre o rapto da igreja. Jesus vai raptar a sua igreja. Glória a Deus. Ele vai tirar a sua igreja. Ele vai tirar a sua igreja da terra em algum momento, né? As descrições são descrições maravilhosas desse momento tão glorioso, desse momento tão repetindo que vai acontecer a qualquer hora. Está aqui bem claro na palavra. Esse versículo todo você lê do 13 ao 18, mas eu quero ler aqui o 4, 17 e 18, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e a voz de um arcanjo, e com trombeta de Deus. E olha o que vai acontecer: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você fique tentando imaginar na sua mente esse momento, mas eu quero chamar a atenção para você numa coisa. Nesse mundo só existem dois tipos de pessoas. Existe aqueles que estão sem Cristo e existe aqueles que estão em Cristo, né? Existe aqueles que já partiram desse mundo sem Cristo. E existem aqueles que partiram desse mundo, já ficaram lá para trás, morreram, mas eles morreram em Cristo. Glória a Deus, porque nós fazemos parte daqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Essa é a diferença. A diferença não é que você se batizou, a diferença não é que você é um membro de uma igreja, a diferença não é que você faz parte de alguma reunião, que você frequenta alguma reunião. A diferença é que eu e você vivemos em Cristo. Glória a Deus. Nós vivemos nele, nós somos tirados do reino das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então essa é a diferença, nós estamos em Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Talvez aqui a diferença não é quanto você teve, quanto você fez, a diferença é que você viveu em Cristo. Deixa eu falar algo para você que é a coisa mais importante da sua vida: permaneça em Cristo. Amém? Se tiver que morrer com Ele, se tiver que morrer por causa dele, morra, mas permaneça em Cristo. Porque quando chegar este dia, aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. E aí fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, nós seremos o quê? Arrebatados. Glória a Deus. Nós seremos retirados. Nós seremos levados ao encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então deixa eu dizer, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Jesus vai vir raptar a sua igreja. Glória a Deus. E aqueles que tiverem morrido em Cristo, subirão, ressuscitarão e vão ao encontro dele. E depois deles, nós, os que vivemos aqui em Cristo, que estivermos vivos, nós vamos lá para o encontro do Senhor nos ares. Eu fico olhando os detalhes, né? Pastor Silas falou muita coisa, falou inclusive do arcanjo Miguel, falou de trombeta, tudo isso está aqui neste texto de Tessalonicenses falando a mesma coisa. Mas há um outro texto também, mencionado, né? 1 Coríntios 15, 51 a 54. E aqui diz assim, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Por que ele fala assim? Quando Jesus voltar, nem todos nós estaremos mortos, né? Nem todos nós estaremos mortos. Então ele fala, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos estaremos mortos quando ele voltar, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. A Bíblia tem essa promessa de transformação, redenção, né? Fala assim, no momento, no instante, no átomo, num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Glória a Deus, deixa eu dizer, a trombeta soará. As pessoas fazem umas perguntas, gente, que às vezes são meio difíceis, né? Eu falo assim, todo mundo vai ouvir essa trombeta? E aí eu respondo fácil, essa não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, eu vou ouvir a trombeta e eu vou subir, glória a Deus. A trombeta soará, e os mortos, né, ressuscitarão incorruptíveis. E nós, o que é nós? Nós que estivermos vivos, nós seremos transformados. Eu quero que você, eu falo assim, às vezes as perguntas, como é que é ser ressuscitado? Como é que é esse corpo ressuscitado que a Bíblia fala? Eu não sei dizer para você que eu ainda não ressuscitei. Mas, e eu vou até dizer assim, talvez não existam palavras humanas para descrever essa transformação que nós vamos receber. Talvez não exista uma forma de te fazer entender porque nós não ressuscitamos ainda, né? Então não tem como dizer, mas a Bíblia aqui ela vai dizer assim, ela vai falar assim, porque convém que isto que é corruptível, o que é corruptível? Esse corpo que se estraga, esse corpo que envelhece, esse corpo aqui que está tendendo para a morte, esse corpo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. E esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Glória a Deus. E aí ele fala assim, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero saber essas coisas, a gente tem que imaginar e pensar. E a gente tem que pensar que isso pode acontecer a qualquer momento. Eu falo assim, a gente tem que pensar que os nossos planos, a qualquer momento, podem ser interrompidos, por melhores que eles sejam. Os nossos anseios, né, eles podem ser interrompidos, por melhor que seja. Pode ser que você não se forme nos seus estudos, pode ser que você não case, tá? Pode ser que você não troque de carro, pode ser que você não troque de casa, pode ser que você não faça a viagem que você quer, mas se isso acontecer por uma coisa muito boa, Jesus vai voltar e você vai ser revestido de imortalidade. Amém. Isso é arrebatamento. Vai acontecer todos os planos. Então nós temos que viver nesse mundo sabendo de uma coisa, porque eu e você sabemos de uma coisa, Jesus vai nos retirar deste mundo, Ele vai nos arrebatar, amém? Vai levar a sua igreja. Então viver nesse mundo com essa visão, com essa percepção, com esse desejo. E aí lá em Lucas está escrito assim, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então eu quero estar na parte daqueles que serão tomados. Amém. Nós queremos estar na parte daqueles que o Senhor vai dizer, vem. A Bíblia, Jesus diz assim, a hora vem em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Nós vamos chegar ao dia em que nós vamos ouvir essa voz, e nós vamos para o encontro do Senhor nos ares. E aí então nós temos aqui um quadro de dias escuros que virão sobre a terra, dias sombrios que virão sobre a terra, e se você pudesse ver tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, ou você vê pelo menos um pouco disso, você ia ver que tudo já está caminhando nessa direção. E aí você tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por esse período, alguns que acreditam que não vão passar por esse período, mas eu queria compartilhar aqui com você algumas coisas, razões que nos levam a crer
que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Mas eu quero dizer uma coisa, antes da gente ver essas 12 razões, vou tentar ser rápido aqui. Dizer que a igreja não vai passar por esta grande tribulação, não equivale a dizer que a igreja não pode ser perseguida a qualquer momento. Porque existe nesse momento aqui, olha, nesse momento, existem 360 milhões de cristãos no mundo que vivem em lugares de perseguição, que eles podem e às vezes são mortos, que eles podem e vivem numa condição de perseguição, de prisão. Então a igreja ela já é perseguida em algum lugar do mundo. Segundo, não pense você que a igreja aqui onde nós vivemos, que é chamada de mundo livre, ela não pode ser perseguida a qualquer momento. Hoje de manhã eu contei uma história que aconteceu essa semana, lá na Alemanha, de um taxista que ele colocou um colante no vidro do carro dele, dizendo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E ele recebeu uma multa de R$5.600, equivalente a R$5.600, só por ter escrito isso. Ah, mas por que eu não posso? O carro é meu. Não, o carro é seu, mas você presta um serviço público, não pode. Então você pensar que uma cultura anticristã, Alemanha, onde aconteceu a reforma protestante, tem isso. Isso aqui é só uma pontinha de muita coisa que acontece hoje, que não dá para a gente desenvolver aqui. Então nós podemos, dentro de poucos meses, poucos anos, nós podemos estar começando a viver numa condição de perseguição muito grande. Mas deixa eu dizer algo para você antes disso. Não tenha medo da perseguição, porque a sua vida é do Senhor. Amém? Não tenha medo. Se você é do Senhor, não tenha medo das coisas que virão, porque nós estamos aguardando o Senhor voltar. Amém. Nós não estamos, isso aqui, ó, isso para mim é muito, muito forte. Nós não estamos aguardando o anticristo, nós estamos aguardando Jesus voltar para nos buscar. Glória a Deus! Nós não estamos aguardando a grande tribulação, nós estamos aguardando a grande glória de Deus para a nossa vida. Amém. Mas vamos lá. Por quê? Por que nós vamos antes da grande tribulação? Primeiro, o que é a grande tribulação? Juízo divino. Julgamento divino sobre a terra. Deixa eu lhe falar, quando você lê a Bíblia está repleta de julgamentos divinos. E julgamentos, gente, fortes. Não pense, não, essa humanidade que inventou um Deus que não exerce juízo, um Deus que não exerce a sua ira, é o Deus que eles inventaram, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que exerce juízo. Muito juízo, muito. Nós vamos ver alguns desses juízos, mas vamos pensar, mesmo para Israel, lê lá a Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus trazendo juízo sobre o povo judeu. Deus é um Deus de julgamento sobre o pecado, porque Ele é o Senhor. Agora, esse juízo que virá, nessa grande tribulação, é o momento máximo do juízo divino. É o momento máximo que Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. E aí é onde eu digo, eu e você não fomos chamados para receber o juízo divino. Eu e você recebemos a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida. Então o juízo é para uma humanidade sem Deus. O juízo é para uma humanidade rebelde a Deus. O juízo é para uma terra, para um planeta, para um grupo de pessoas que, apesar de ouvir Deus, não deram ouvidos para Ele. O juízo não é para nós. João 5,24 diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem ouviu a palavra e crê nele aqui, dá glória a Deus. Você tem vida eterna, você não entrará em juízo, você passou da morte para a vida. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem ama Jesus aqui, dá glória a Deus. Você não foi destinado para a ira, mas você foi destinado para adquirir a salvação em Cristo Jesus. Então, quando esse juízo chegar,
é para quem não tem salvação, é para quem não ama, é para quem não está na sua graça, é para quem não está nele, é para essas pessoas que virão. Mas aí, 1 Tessalonicenses 1,10 é um dos textos mais claros, dizendo que esse tempo não é para nós. Aliás, gente, quando você lê 1 e 2 Tessalonicenses, o assunto central dessas duas cartas é a volta de Jesus. Tá? É a volta de Jesus. E aí diz assim, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus ao seu Filho. Deixa eu dizer, nós estamos esperando o seu Filho. Amém? Nós estamos esperando que ele venha do céu. A quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus faz o quê? Ele faz o quê que está escrito aqui? Jesus, o que ele faz? Ele nos livra da ira futura. Amém? Vai ter uma ira futura? Vai. Vai. E vou dizer mais, tem muita ira aí. Tem gente, a gente não fica às vezes falando algumas coisas, mas vamos lembrar aqui que em 2005, por exemplo, teve aquele tsunami lá no sudoeste asiático, né? Isso é só um dos exemplos. Muita coisa é a ira de Deus sobre a humanidade pecadora, mas ainda são pequenas manifestações da sua ira. Aqui a ira derramada vou falar assim, é o ápice da humanidade em rebelião contra Deus e o ápice do castigo de Deus, da ira de Deus sobre a humanidade. Como disse Jesus, é um tempo que nunca houve e nem haverá. É a ira de Deus sobre a humanidade. Mas glória a Deus, que nós somos de Jesus e Ele nos livra da ira futura. Glória a Deus. Olha agora aqui outra promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como é que está escrito aqui? Como fizeste o quê? Guardaste a palavra da minha paciência. Deixa eu falar mais uma vez. Guardaste a palavra da minha paciência. Você hoje guarda a palavra de Deus e amanhã o Senhor vai guardar você. Amém. Hoje você tem essa preocupação, hoje você tem esse temor, hoje você tem essa reverência. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir por aquele caminho, eu tenho que ir por esse, porque eu tenho que guardar a palavra do Senhor. Hoje você guarda a palavra do Senhor e amanhã Ele vai guardar você. Então Ele escreveu para a sua igreja, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu vou guardá-los quando vier a hora da aprovação que virá sobre todo o mundo. Se vivermos uma vida de oração e vigilância, poderemos evitar essas coisas que vão acontecer. Vigiai, né? Vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui vigiai, está atento. É você olhar como é que está a sua vida com Deus. É você olhar se você está obedecendo Ele. É você olhar se você está andando no caminho. É olhar se você está realmente corrigindo os seus erros. Então aqui diz, vigiai em todo tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de evitar, de escapar de todas essas coisas. Nós vamos andar em vigilância e oração e nós vamos escapar para a glória de Deus. Amém. Mas agora eu vou falar aqui alguns exemplos interessantes, né? Um juízo famoso na Bíblia, né? Sodoma e Gomorra. Bom, gente, Jesus disse assim, que nos últimos tempos seriam igual Sodoma e Gomorra, que eles plantavam e edificavam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus. Então, quando você lê ali capítulo 19 de Gênesis, Deus manda juízo sobre Sodoma e Gomorra.
E Senhor compara os nossos dias como dias de Sodoma e Gomorra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E olha, lembre-se que lá era uma cidade próspera, cidade rica. E daqui a pouco veio o juízo de Deus sobre aquela cidade que ela simplesmente deixou de existir. Mas o grande destaque aqui é que antes que isso acontecesse, né, Abraão orou para que Deus poupasse aquela cidade se o Senhor encontrasse ali 50 justos. Mas o Senhor não encontrou sequer ali 50 justos. E o que aconteceu? O justo que tinha ali, que era Ló, o Senhor veio e tirou Ló dali. Mas tem um versículo aqui, o versículo 22 e 24, que é muito interessante, que diz assim: apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Senhor, é como se o Senhor tivesse dito assim para Ló: enquanto você não estiver em segurança, enquanto você não chegar naquele lugar, estiver em segurança, eu não vou poder derramar meu juízo. E assim que Ló chega lá, então o juízo é derramado. Deus tem um juízo para derramar sobre a terra. Deus tem uma manifestação para derramar sobre a terra. Deus tem a sua ira para derramar sobre a terra, sobre um povo, sobre uma humanidade que não quer ouvir a sua palavra, sobre uma humanidade que não quer temer o seu nome. Mas Ele tem nessa terra também pessoas que o temem. Ele tem neste mundo também pessoas que o amam, pessoas que o servem, pessoas que têm a sua vida consagrada e dedicada a Ele. Então, antes que Ele derrame o seu juízo, o que Ele vai fazer? Ele vai tirar essas pessoas dali. Antes que o seu juízo venha sobre a terra, o Senhor nos colocará em segurança. Amém? Mais um exemplo bíblico. Dilúvio, gente. Deus, o dilúvio, o que foi? Foi ira de Deus. A gente não sabe, a gente conhece muito pouco do que aconteceu antes do dilúvio. Mas você pode ter certeza que havia uma humanidade muito numerosa e uma humanidade muito desenvolvida, né? Muito desenvolvida. Vamos lembrar, gente, que era uma época de longevidade. Eu fico olhando assim, a Bíblia diz que Adão viveu 900 e tantos anos, né? E que teve filhos e filhas. Eu fico pensando quantos filhos e filhas Adão conseguiu ter em 900 anos, né? É gente para chuchu. E os filhos tiveram filhos, os filhos tiveram filhos, e aí vai. Mas era uma multidão muito grande, mas era uma multidão ímpia. Então, quando Deus manda o dilúvio, gente, era a ira de Deus, era o juízo de Deus sobre aquela humanidade. Mas Deus, quando derrama os seus juízos sobre aquela humanidade, Ele destrói aquela humanidade toda, mas o que diz a Bíblia? Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Deixa eu dizer, nós aqui somos aqueles que acharam graça diante do Senhor. Nós somos aqueles a quem o Senhor realmente resgatou. E quando Deus derrama o dilúvio, Ele não derrama o seu juízo sem antes salvar Noé e sua família. Mateus 24, 39. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, então veio o dilúvio e levou a todos. O que é isso? É Deus salvando antes da sua ira, antes do seu castigo, antes do seu juízo, aqueles que são dele. Irmão, vocês vão me perdoar que eu estou ficando sem voz, tá? Já falei hoje de manhã, já estou ficando sem voz, mas nós vamos lá. Agora, olha aqui que versículo interessante de Isaías 57. Diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, que os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Amém? Deixa eu dizer, vem o mal sobre a terra? Vem. Gostaria de dizer, como diz o pastor Cis, né? Eu gostaria de só pregar, só a parte boa da Bíblia, né? Só a parte boa da Bíblia. Mas o mal vem. O juízo vem, o castigo vem, a ira divina vem, mas os justos serão levados antes do mal. Glória a Deus. Antes que esse mal venha, os justos serão levados. Vamos lá que ainda tem algumas coisas.
Eu gosto desse trecho de Isaías. Isaías 24 até 26 são capítulos chamados de o pequeno Apocalipse de Isaías. E lá no capítulo 26, olha que passagem muito interessante. Quando eu leio, eu fico olhando assim todo o quadro do futuro, né? E aí a Bíblia fala assim, ó: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Então é uma promessa sobre a ressurreição. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então está falando da ressurreição, que fala lá em Tessalonicenses, que fala lá em Coríntios. Vai, pois, aí aqui falando para o povo dele, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, é o povo dele, entra nos teus quartos, e fecha as portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. O Senhor, ele vai sair do seu lugar para castigar os moradores da terra com a sua ira, e enquanto isso vai acontecer, eu e você estaremos escondidos no Senhor, lá na glória. Amém? Então essa é a promessa do Senhor. Até que essa ira passe e nós voltarmos com o Senhor, nós estaremos lá escondidos com o Senhor. Mas existe uma outra coisa que a Bíblia fala, o capítulo todo a gente poderia ver, mas aqui diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Essa é uma passagem às vezes difícil, mas por que o anticristo ainda não se manifestou em toda a sua plenitude? Porque ele não quer? Porque ele não deseja? Não, gente, mas o espírito dele já está aí operando. Muitas das coisas que nós vemos no mundo hoje, nós vemos no mundo hoje, gente, repleto de demonismo mesmo, tá? Demonismo mesmo. Hoje você tem bruxas, onde você imaginar, onde você tem hoje feitiçaria de todas as formas e maneiras do que você imaginar. Só vou dar aqui uma dica histórica, gente. Não sei se ainda é hoje, mas já houve épocas no norte da Itália, que para cada padre existiam 3 satanistas, para cada padre na Itália, só para você ter ideia. Então, em muitos lugares hoje você tem satanismo, você tem encontro de bruxas, hoje você tem um monte de coisa. Isso hoje é como se fosse tudo isso normal. Nós vemos no mundo realmente sequestrado pelo maligno. Mas a manifestação plena, Paulo diz que enquanto aquele que o detém estiver aqui, ele não vai poder se manifestar. Então, deixa eu dizer, sabe o que impede o anticristo se manifestar em toda a sua plenitude? O Espírito de Deus que habita em nós. Entre aquilo que a igreja ela é a habitação do Espírito Santo. Como eu disse, você não é igreja porque você se batizou, você não é igreja porque você toma ceia, você não é igreja porque você frequenta um culto, você é igreja porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Você é igreja porque o Espírito de Deus mora em você. E aí eu quero que você pense assim, uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja cheia do Espírito Santo, tudo isso é barreira para que o anticristo não se manifeste em sua plenitude. Ele só vai poder se manifestar na sua plenitude quando a igreja for levada para o Senhor nos ares. Amém? Estou falando devagar que já está acabando a voz, mas estamos acabando. E aí, uma coisa muito interessante para quem lê o livro do Apocalipse, pastor Silas está falando sobre o livro do Apocalipse. E embora Apocalipse ele fale muito sobre a igreja, nos 3 primeiros capítulos, depois que João ele é levado aos céus, a igreja não é mais mencionada. Em seu lugar você tem termos santos, restante da semente da mulher, indicando que haverá salvos nesse período, mas a igreja, a noiva de Cristo, estará na glória com ele. Deixa eu dizer, Jesus vai voltar antes dessa grande tribulação, e a sua igreja estará na glória com ele. Amém? Nós estaremos lá celebrando as bodas do Cordeiro. Já estou acabando aqui, só para terminar. E aí uma outra coisa, a gente pensar,
Apocalipse 13:7 diz que o anticristo, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Esses santos aqui são pessoas que vão se converter depois que a igreja for arrebatada. Eles são chamados de santos, mas eles não são chamados de igreja. O anticristo vai pelejar contra essas pessoas, vai ameaçá-los. Aqueles que não cederem terão que pagar com a sua própria vida, mas esses daqui, o anticristo vai vencer. Mas deixa eu dizer, a igreja de Cristo, ela não será vencida, porque Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Amém? E por fim, só para terminar, como eu disse, nós estamos aguardando Jesus voltar. Nós não estamos aguardando a grande tribulação. Se Jesus fosse vir somente depois da grande tribulação, então eu não preciso me preocupar. A grande tribulação não aconteceu, eu tenho que esperar a grande tribulação, ele só vai vir depois. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. E aqui diz o seguinte: vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Eu vou falar assim, todas as épocas surgem pessoas marcando a data da volta de Jesus. Quando você ver alguém que marcou a volta de Jesus, vou usar aqui uma frase daqueles que chuta que é macumba, tá, gente? A Bíblia, definitivamente, ninguém pode marcar dia. Definitivamente, ninguém pode marcar hora. Definitivamente, ninguém sabe. Mas, por outro lado, hoje você tem que estar preparado para a volta do Senhor. Amém? Definitivamente, hoje, eu e você temos que estar pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E aí eu quero só terminar aqui, antes de nós orarmos e adorarmos ao Senhor. Diante de tudo isso, eu tenho que falar devagarinho cada voz. Primeiro, nós precisamos amar a sua vinda. Eu vou falar algo para você colocar no seu coração. Se o seu coração tem mais amor a este mundo do que aquilo que você vai receber em Cristo quando Ele voltar, tem alguma coisa errada com o seu coração. Se você não quer que Jesus volte, tem alguma coisa errada no seu coração. Paulo diz lá em a última carta que Paulo escreve, 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Amém? Que o Senhor nos faça amar a sua vinda. Glória a Deus. A igreja, ela é dita como um templo onde o Senhor habita no seu espírito. Ela é colocada como o corpo do Senhor agindo nesse mundo, mas a igreja é colocada como noiva. E a coisa que a noiva mais quer é se unir ao seu noivo. A coisa que a noiva mais quer é encontrar o seu noivo. A coisa que a noiva mais anseia é estar junto com o seu noivo. E nós, Igreja de Jesus Cristo, nós queremos estar com Ele para sempre. Glória a Deus! É lá o nosso lugar. Precisamos estar prontos. Prontos. A Bíblia fala em vigiar. A Bíblia fala em orar. A Bíblia fala em realmente separar do mal. Na sua vida com Deus, não relaxe não. Na sua vida com Deus, não pare não. Não viva uma vida nunca relaxada não, porque hoje pode ser o dia da volta do Senhor, e Ele quer que você esteja preparado para isso. Glória a Deus. Lá em Eclesiastes tem um versículo, que a gente espiritualiza, e ele fala assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Sabe o que isso espiritualmente significa? Bem, gente, você pode falhar, pode ser que você cometa algum pecado, mas não fica carregando esse pecado, não deixa esse pecado se acumular com outro, não.
Você não precisa viver uma vida manchada pelo pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. Glória a Deus! Então aqui nós temos que estar pronto, preparado para isso. É hoje o dia de voltar, então estão prontos. Se hoje a trombeta soar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Vamos ser aqui porque pode ser assim, mas se o Senhor hoje mandasse alguém para dizer para você, você vai morrer hoje, até meia-noite, o que você diria? Você diria: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para ir. Ou você ficaria apavorado, né? Ficaria apavorado. Hoje eu estava lembrando que em janeiro de 2020, aconteceu um acidente com o ônibus aqui do Vale, e algumas pessoas faleceram, né? E entre essas pessoas que faleceram, tinha uma irmã que morou aqui dentro do Vale, e quando ela estava para ir para essa viagem, alguém disse assim para ela: não vá, não vá. E ela disse assim: eu vou, eu estou pronta, aconteça o que acontecer, eu estou pronto. Deixa eu dizer, esteja pronto, hoje, esteja pronto hoje. Não relaxe não. Tem muita gente que ele sabe que está vivendo uma vida relaxada, que ele está acumulando pecados na vida dele, mas ele não arruma isso aí não. Arrume hoje em nome de Jesus, esteja pronto hoje. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo e o azeite de Deus sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Eu estou abatido. Pastor, estou abatido. Então se coloque no Senhor, porque Ele é aquele que renova as suas forças. Se Ele pode voltar a qualquer momento, eu tenho que estar pronto a todos os momentos. Glória a Deus. Às vezes as pessoas vão relaxando, e elas não prestam atenção no que está acontecendo na vida delas, elas não vigiam, elas não oram. Então deixa eu dizer, o dia da volta do Senhor pode ser hoje, sim, pode ser agora, sim, pode ser amanhã, sim, pode ser esse ano, sim, não sei quando pode ser, mas a coisa mais importante não é quando vai ser, o mais importante é que quando isso acontecer, eu vou estar pronto para a glória de Deus. Amém? Precisamos nos santificar. Claro, santificar, tem muitas maneiras de você colocar isso. Mas santificar é quando o seu coração, ele se afasta de tudo aquilo que não é de Deus. Você já não ama aquilo que não é de Deus, e você passa a amar aquilo que é de Deus com mais e mais paixão, né? É natural, sabe? Fala assim, se você faz esforço para ir na igreja, vou dizer, isso é um problema muito grande, porque nós não estamos aqui porque alguém nos obrigou, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós oramos porque nós amamos o Senhor, nós adoramos porque amamos o Senhor, nós buscamos a palavra porque nós amamos o Senhor. Isso é santificação. A gente deixa de fazer certas coisas, a gente deixa de ter certos comportamentos, a gente deixa de gastar o nosso tempo com certas coisas, porque nós amamos ao Senhor. Isso é santificação. Glória a Deus. Jesus está voltando. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é um processo. Nós não somos perfeitos, irmãos. Então eu vou falar assim, nós ainda não somos como deveríamos ser, mas nós, glória a Deus, pela graça de Deus, nós já não somos quem nós éramos, porque Ele está transformando a nossa vida. Glória a Deus. Se você serve ao Senhor, ama ao Senhor mais do que você amava ano passado, você está santificando. Se você deseja o Senhor mais do que você desejava há 2 anos atrás, você está se santificando. Se você tem obedecido ao Senhor mais do que você obedecia há 2, 3 anos atrás, você está se santificando. E significa que amanhã nós temos que estar melhor do que hoje.
nós vamos nos santificar e o Senhor vai nos tomar para Ele. Glória a Deus. E aí, precisamos suportar a luta. A Bíblia diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação nem dá para se comparar com o peso de glória que em nós será revelado. Eu quero que você pense nisso. Não estou dizendo que a nossa vida é um mar de rosas. Há momentos de angústia, momentos de aflição, porque essa vida tem angústia e aflição, tem coisa que é dessa vida mesmo. Às vezes é porque nós servimos ao Senhor, sabe? Às vezes nossas lutas, a gente até poderia resolver a nossa situação fazendo isto ou aquilo, mas não vamos fazer, porque é contra o Senhor. E nós vamos sofrer por causa disso, mas esse sofrimento tem problema não, porque esse sofrimento que nós vamos ter por causa do Senhor, vai se transformar num peso de glória que nem dá para medir. Amém. Deixa eu falar, qualquer sofrimento que nós tivermos que ter aqui por causa do Senhor, qualquer angústia que nós passarmos aqui, sabe, privações financeiras, dificuldades que for, às vezes situações ruins, porque você resolveu obedecer ao Senhor, sofra isso com alegria, porque isso vai se transformar em glória lá na eternidade. Glória a Deus, isso vai virar glória lá na eternidade. Naquele dia você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Jesus disse assim: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Então, não é para nós nos assustarmos, para nós nos apavorarmos. Nós podemos ver muitas coisas acontecendo nesse mundo, e vou dizer, tem uma brincadeira que o pessoal fala, né? E biblicamente isso é verdade, daqui para frente é só para trás, tá? Vai ter umas coisas muito ruins às vezes acontecendo aí, e a gente tem que olhar, e vai afligir a nossa alma. Se você é de Deus, isso vai afligir a nossa alma. A Bíblia fala que o Ló, ele afligia todos os dias o seu coração com aquelas coisas que iam acontecendo ali. Vai afligir a sua alma, mas não se desespere, porque você é de Cristo Jesus, porque você é dele. Então não se desespere não, levante a sua cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Amém, amém. Queria que você levantasse agora, ficasse em pé em nome de Jesus. Isso não é uma mera formalidade. Jesus está voltando. Quando nós dizemos assim, que nós estamos em 2024, nós estamos dizendo que Jesus nasceu há 2024 anos atrás. Antes dele nascer, os profetas disseram: ele vem, ele vem, ele vem. E ele veio há 2024 anos atrás. E ele veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai lá nas alturas. Glória a Deus. E naquele dia, os anjos, os discípulos lá olhando, e os anjos vieram e disseram assim: por que vocês estão aí para o céu, olhando? Este que subiu aos céus, este que vocês estão vendo subir aos céus, um dia ele vai voltar da mesma forma como vocês viram ele subir. Daqui a pouco ele estará voltando para levar a sua igreja. E a coisa mais importante é: eu estou preparado todos os dias. Eu quero que você baixe a sua cabeça e ore ao Senhor neste momento. Senhor, nós nos colocamos neste momento na tua presença. Nós nos colocamos neste momento em tuas mãos. Ó Deus, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, prepara, Senhor, a tua noiva, Senhor. Que cada um daqueles que estão em ti permaneçam em ti. Que cada um daqueles, Senhor, que te conhece e que te ama, possam permanecer na tua presença, Pai. Ó Deus, santifica. Se tem alguém, Senhor, precisando ser renovado, transformado, santificado, ó Pai, despertado, faz isso, Senhor, nesta noite. Aqueles que nos acompanham aí, Senhor, online, também eles sejam tocados, Senhor, sua casa seja tocada. Deus, eu oro pelas nossas famílias,
pelos nossos filhos, eu oro pela nossa casa, Senhor, que também eles te temam, também eles possam, Senhor, juntamente conosco, ir ao encontro do Senhor nos ares. Nós oramos e pedimos isso, em nome de Jesus, amém.